Povo de Deus, na medida em que as eleições se aproximam, nós temos visto muita coisa na internet, nas mídias sociais, na televisão. Temos visto e temos ouvido coisas que de fato entristecem o coração de qualquer pessoa sóbria, não é verdade? De qualquer pessoa com um pouquinho de cabeça no lugar. A gente fica se perguntando onde tudo isso vai parar, onde esse nosso país vai se desembocar, não é mesmo? Nós sabemos que nossa esperança não está na mão de homens, nossa esperança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. E nós sabemos também que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje à tarde um amigo me enviou um vídeo, trechos de um vídeo, onde um deputado da República, um deputado federal da nossa nação, com líderes da área de educação discutiam e falavam com ódio, com ira, com todas as letras, que o objetivo deles é arrancar da sociedade toda e qualquer base judaico-cristã. Isso não deveria nos surpreender. O mundo, o Senhor Jesus previu que seria assim ou pior, não é mesmo? E aí não deixa de ser chocante, mesmo você sabendo que isso vai acontecer. Não deixa de ser chocante você ver aquilo tudo, sentir o ódio nas palavras, na entonação das vozes e assim por diante. Como nós cristãos, como nós igreja devemos nos comportar? É uma pergunta enorme e que nós poderíamos dar inúmeras respostas. E enquanto eu assistia ao vídeo, me veio à mente o texto de Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Jesus está concluindo as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E nos versos 11 e 12 ele diz assim: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui? Ele está nos declarando com todas as letras que nós seremos insultados. Ele está dizendo, nós seremos insultados, nós seremos perseguidos, mentirão sobre nós, contarão mentiras a nosso respeito, e não apenas mentiras, dirão todo tipo de mal contra a gente, contra a igreja. É ou não é difícil quando alguém mente sobre você, espalha um boato mentiroso? É terrível. E é interessante que a pessoa que me mandou o vídeo, ela deve ter recebido de alguém num contexto onde esse cristão que espalhou o vídeo para ela, por exemplo, fez isso num tom de ódio. Tanto que eu nem repassei. E vocês não vão receber, de mim pelo menos não. Eu acho que esse tipo de coisa nem merece ser divulgado. E eu fiquei me lembrando dessas palavras de Jesus, meu povo, porque na medida em que o fim se aproxima, o mundo vai nos tratar assim, com insulto, com perseguição, com mentiras, dizendo todo tipo de maldade a nosso respeito. Foi assim desde o início. Os primeiros cristãos eram acusados de canibais, porque eles se diziam comedores do corpo e do sangue de Cristo. O Império Romano espalhou essa mentira sobre eles.
Os batistas, no primeiro momento da história, os anabatistas, eles eram acusados de indecência moral, porque eles praticavam o batismo por imersão, e eles diziam que, na verdade, espalhavam a mentira de que eram cerimônias onde homens e mulheres iam para os rios ou para os lugares de muitas águas, e lá ficavam nus e tinham relacionamentos sexuais. Tanto que, se você pegar, eu já disse isso aqui, eu penso, se não me falha a memória, quando eu mostrei uma das primeiras declarações de fé dos batistas, e nessa declaração, no que diz respeito a batismo, estava um trecho que deixava claro para nós a preocupação dos batistas, lá na sua origem, de dizer: não, nós não somos um povo indecoroso, indecente, imoral. Nós não praticamos batismos com nudismo e todo tipo de coisa que isso possa estar implicando. Então não é de hoje, gente, que vão nos insultar, vão nos perseguir, e vão mentir, e vão dizer todo tipo de mal contra a gente. Se você receber um vídeo desses, ou se já recebeu, nem repasse, delete. Caia de joelhos com esse texto aberto aqui e diga: Senhor, como eu tenho que reagir enquanto crente, quando me insultarem, e me insultarem não por algo que eu tenha feito de errado. Pedro vai dizer: olha, vão insultar e vão perseguir vocês, por vocês fazerem o que é certo, o que é bíblico, o que é evangélico. Então, quando nos insultarem por causa do Evangelho, quando nos perseguirem, quando mentirem e disserem todo tipo de mal contra nós, como é que a gente tem que reagir? Essa é a pergunta, crente. Em primeiro lugar, você não repassa o vídeo adiante, você deleta. E também não precisa bloquear quem te enviou, e não precisa mandar uma resposta mal educada dizendo: não me mande mais vídeos assim. Deleta, vá para os seus joelhos e diga: Pai, a minha fé tem sido insultada, perseguida, estão mentindo sobre o Evangelho, estão dizendo todo tipo de mal contra mim, contra a igreja do Senhor. E aí vem o que Jesus nos ensina. Como é que a gente reage a esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, Jesus diz que a gente tem que se ver bem-aventurado, porque é sinal de que nós estamos andando nas pegadas de Cristo, e a luz incomoda, o sal incomoda muita gente. Então, em primeiro lugar, Jesus diz: você tem que aprender a encontrar nesta situação de insulto, de perseguição, de mentira contra você, de todo mal dito contra você, você tem que aprender a encontrar nisso alegria. Alegria por quê, Jesus? Exultação. Exultação por quê, Jesus? Bem, em primeiro lugar, porque grande será a nossa recompensa nos céus. E Paulo vai completar e dizer: todo o sofrimento que nós passarmos nessa terra não é nada comparado ao peso de glória que nos aguarda no céu. Então, a primeira coisa, vamos nos alegrar e vamos nos exultar em Cristo, porque é sinal de que o fim está próximo. E na medida em que o fim se aproxima, o amor de muitos esfria, a perseguição aumenta, o insulto, a mentira, todo tipo de mal contra a fé e contra a igreja e contra os cristãos. Então alegrem-se, crentes, a página está para ser virada, o fim está próximo, e a nossa recompensa nos céus nos aguarda. Mas em segundo lugar, a gente tem que se alegrar, porque nós estamos na mesma linhagem dos que vieram antes de nós, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes da gente. Não é nada novo. O que tem sido novo e escandaloso, sabe o que é? Eu vou dizer com muito carinho. É a forma como os crentes reagem à perseguição. É isso que é novo. Hoje o crente é insultado, é perseguido, mentem sobre ele, sabe o que ele faz? Ele faz uma live no Facebook, no YouTube, e xinga, e contra-ataca, e maldiz quem está mentindo contra ele.
Nunca foi assim na história do cristianismo primitivo. O que se espera para o cristão é perseguição, é insulto, é mentira, é sofrimento. Por isso que Jesus diz: conte o custo antes de entrar. Conte o custo. A perseguição, a mentira e o insulto não são novos. Novo tem sido o posicionamento dos crentes de ódio, de ira, de raiva. E nesta forma, nesta medida, eles nem sequer conseguem orar pelos que os perseguem. Não é mesmo? Você consegue orar por aquele que você brigou, xingou, porque ele falou da sua fé? É muito difícil você conseguir. Como é que nós temos que reagir? Nós temos que reagir buscando nos alegrar, não no sofrimento em si, nos alegrar no Evangelho, que nos colocou em situação que faz o mundo nos insultar, nos perseguir, mentir, dizer todo tipo de mal contra nós. Vamos nos alegrar e vamos nos exultar, porque grande é a nossa recompensa no céu. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E aí, meu povo, vem o versículo 13. O versículo 13 vem logo em seguida dizendo: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já te ocorreu que Jesus, quando nos chama de sal da terra, Ele está apontando para nós o tipo de postura que nós, se a tivermos, vai verdadeiramente salgar o mundo? Que postura? A postura que ele acabou de dizer aqui no versos 11 e 12, por exemplo. O que é um crente que salga? Um crente que salga não é um crente que serve palavras salgadas, indigestas de tanto sal. Não, um crente salgado, segundo Jesus e na lógica de Jesus, Jesus vem dizendo aqui no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados vocês quando por minha causa insultarem, mentirem e disserem todo mal contra vocês. Felizes, alegrem-se, vocês são o sal da terra. Como assim? Eu vou perder o sabor e você vai perder o sabor no dia em que a gente quiser pagar o insulto na mesma moeda. No dia em que a gente quiser pagar a mentira contra nós com a mesma raiva. No dia em que nós devolvermos ira, no dia em que nós devolvermos ódio, na medida em que a gente recebe do mundo, a gente perdeu o sabor. Para nada mais prestamos, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Pensemos sobre isso. Os dias são maus e a tendência é piorar. E o que se espera de nós é que sejamos sal. Sal que salga. E o sabor do sal que salga é esse sabor de alegria e de exultação, porque grande é a nossa recompensa no céu, e não porque fizemos justiça, vingamos, desmentimos quem mentiu contra nós, ganhamos direito de resposta, fomos para os jornais. Nunca, eu desafio você a olhar para a história do cristianismo e ver em que momento da história os crentes buscaram resolver seus problemas fazendo live em rede social, pagando com ódio, pagando com ira. Jesus diz: dá um copo d'água gelada para eles, abençoa quem te amaldiçoa, ora por quem te persegue. Isso é ser sal.
Isso é ser luz. E eu encerro com uma história que aconteceu comigo. Meu vizinho de porta, no prédio, ele sofre bastante com a esposa com câncer. E eu tenho um cachorrinho, Mac, um Lhasa Apso, todo bravinho, late por qualquer coisa, acha que é um leão. E um dia, semana passada, eu saí de casa cedo, vindo para a igreja, e estava no elevador esperando, o meu vizinho saiu, e no que ele saiu, o Mac latiu, e no que o Mac latiu, o vizinho quis brigar com o cão, e a nora dele, acho, viu que eu estava no elevador, fez algum sinal, ele parou de falar. Aí eu perguntei para ele, com todo carinho, ele chegou sorridente, sem gracinha, falei, meu cachorro incomoda o senhor, né? Ele, incomoda muito. Entrei no elevador e ele começou, e ele falou, e ele desceu os andares todos falando. E toda vez que eu cruzei com ele no elevador, ele tinha algo de ruim para comentar, não sobre mim, sobre o país, sobre a política, sobre o brasileiro. E aí eu tentei brincar com ele, falei, não, mas lá é a casinha do cachorrinho. Ele falou, não, lá é a casa de humanos. Aí me veio um impulso, e com carinho, mas com verdade eu disse para ele, eu falei, o senhor é um homem muito amargo, né? O senhor não tem gratidão no coração. Não, eu tenho. Eu falei, não, eu nunca vi. Todas as vezes que a gente se cruza aqui no elevador, eu tenho orado pelo senhor, e tenho mesmo. No dia anterior eu tinha orado pedindo a Deus que me desse a graça de entrar com o evangelho na vida dele. Aí eu disse para ele, eu tenho orado pela sua esposa para Deus curá-la, e tenho orado para Deus colocar alegria no seu coração. Tá bom, obrigado. Entrou no carro dele, eu entrei no meu, e eu vim para a igreja. E vim mal, minha consciência. Você não devia ter feito isso. Fiquei tão mal. Falei, arrumei mais problema, ele vai ficar com raiva de mim, ele sabe que eu sou pastor, o que eu fiz, meu Deus? Aí Deus falou assim, faz um agrado para ele. Aí eu vim para a igreja, eu tinha um almoço com um irmão da igreja, e antes de ir para o almoço eu passei aqui na Greenhouse, comprei uma camisa gola polo para ele, linda. Eu queria um verde bandeira do Brasil, né? Já que ele gosta tanto do Brasil e critica o Brasil, aí, mas não tinha, mas achei aquele amarelo bandeira do Brasil, com coisa mais linda a camisa. R$120. Comprei a camisa. Fiz um bilhete pedindo perdão, e dizendo que eu não poderia ter tratado ele daquele jeito, mas que ele me perdoasse, que aquele era um agrado para o coração dele, e eu esperava que dali nascesse uma grande amizade. Toquei a campainha, ele não estava, a esposa atendeu com a sonda no nariz. Me desculpei com ela, ela nem sabia do que eu estava falando, entreguei o presente, falei, entrega para o seu esposo. Se ele não gostar, se não servir, ele pode trocar. E diga que eu estou muito triste, arrependido do que eu disse para ele. Ela, não, tudo bem e tal, fechou a porta. Passou um dia, nada. Passou 2 dias, nada, e eu orando. Passou 3 dias, toca a campainha à noite, falei a ele, gelei dos pés à cabeça. E eu estava enrolado na toalha, que eu ia entrar no banheiro, e eu quis abrir a porta para ele não achar que eu não queria atender. Eu falei, só um minutinho, que eu tô de cueca enrolado na toalha. Ele, não, empurrou a porta, e veio o Mac latindo em cima dele. Eu catei o cachorro no colo, falei, quieta, Mac. Mas foi de Deus. A hora que eu peguei, ele quietou, pus ele no chão, o Mac como um gatinho, repousou seguro. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou, eu vim te agradecer. Eu falei, não, o senhor não tem que me agradecer. O senhor entendeu o que eu escrevi no bilhete? Eu não tinha o direito de falar com o senhor daquele jeito. Ele falou, não, o senhor não foi mal educado comigo.
Nós não tivemos nem desentendimento, nós tivemos uma conversa madura. Mas ninguém nunca teve a coragem de me dizer o que o Senhor me disse. E ninguém nunca teve a coragem de me pedir perdão. E nisso ele chorava. Então você imagina um idoso, um moço de cueca enrolado na toalha, ele veio e me deu um abraço. E eu abracei e disse para ele: olha, eu estou aqui todo dia, toda hora. Perdão. Ele falou: não, esquece. Vai nascer daqui uma grande amizade. Eu falei: amém. Eu falei: eu quero ver o senhor bonito na camisa. Ele falou: pode deixar. E foi para a casa dele. Irmãos, todo dia, toda hora a gente tem problema com vizinho, com condomínio. E de fato eu não fui duro com ele, eu nem precisava ter feito o que eu fiz. Mas foi uma maneira, creio que de Deus falar assim: Leandro, ande 2 milhas com ele, 3 milhas. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós somos chamados a ser sal e luz. E quem é sal e luz não trata insulto com insulto, não trata perseguição com perseguição, não trata mentira com mentira, não trata, quando dizem mal contra nós, falando mal de volta. É um ímpio, é um pagão. Que Deus derrame sobre nós graça. Que Deus nos ensine a ser verdadeiramente sal com sabor. Sal com sabor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Lembre-se de orar de forma especial por esse casal. E que Deus tenha misericórdia dessa senhora, desse senhor. Que possa curá-la sim. Eles sabem que eu estaria aqui trazendo o pedido de oração pela esposa. Ele sabe que vai ter uma igreja orando. Deus pode sim operar um milagre na vida dela e um milagre na vida dele. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor misericórdia de nós. Como nós temos sido sal insípido. Como nós temos sido luz que se esconde. Tudo isso quando não sabemos responder com alegria e amor àqueles que nos perseguem, que nos maltratam, que nos insultam, que mentem e dizem todo o mal contra nós. Queremos ser como o cordeiro, que foi levado para o matadouro, não berrou em momento algum, não esperneou, confiou na soberania, no poder, no amor e na providência do Pai. Ó Deus, faça de nós esse povo, essa gente. Os dias têm se tornado cada vez mais difíceis nessa nação. Em outros lugares do mundo, não é de hoje que é praticamente impossível ser cristão, mas temos visto no Brasil, na América Latina como um todo, um movimento contra o cristianismo. É de se esperar. O que não pode ser, meu Deus, é a tua igreja reagir como temos visto, com ódio, com ira, com vingança, com maus tratos, com escândalo. Ó Deus, misericórdia de nós, misericórdia da nação brasileira, misericórdia da igreja de Jesus Cristo, misericórdia de nós, faça de nós homens e mulheres que são sal da terra, luz do mundo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.